Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre, talvez, o principal economista brasileiro aí de todos os tempos, né? O Celso Furtado. A ideia, então, é que a gente, enfim, que a gente faça uma conversa aqui um pouco sobre a trajetória mais do Celso Furtado, mesmo porque, vamos dizer assim, em 40, 50 minutos uma aula sobre Furtado é pedir, assim, pedir demais, certo? Quer dizer, o Furtado, como vocês já devem saber, certo? Quer dizer, além de um partícipe fundamental na história econômica brasileira, né, um criador de instituições, né, pelo menos duas instituições ele tirou do zero, né, a SUDENE e o Ministério da Cultura. Ele, né, de certa maneira, ajuda também o Prebisch a tirar a CEPAL também do nada, e ele vai participar, vamos dizer assim, ativamente em vários momentos, vai ser ministro do Planejamento, ministro da Cultura, então ele também tem uma larga, vamos dizer assim, tradição institucional e de policymaker, vamos dizer assim, no Brasil. A gente já destacou que talvez a única pessoa comparável com o Celso Furtado nesse sentido talvez tenha sido o Roberto Campos. E o Celso Furtado tem um segundo lado, certo? O Celso Furtado ele escreve muito, ele é um teórico também, certo? Ele é uma pessoa que, né, além de ter estudado, etc., ele é um cara que passou muito das suas reflexões, vamos dizer assim, para o papel, ele tem uma vasta bibliografia que ele escreve, né, fora uma bibliografia sobre ele que também é vasta. Então, ele tem vários momentos, vamos dizer assim, né, ele está refletindo sobre o seu próprio país, sobre o desenvolvimento econômico de uma maneira geral também, em termos teóricos, sobre o seu país em vários momentos. Então, você tem aí também essa ampla literatura que é difícil condensar um pouco essas duas coisas em um curto espaço de tempo. Deixei para vocês, então, também nas páginas do Stoa, uma série de referências, certo? Tem muita coisa do Furtado e sobre o Furtado, uma série de referências a depender, né? Você tem interesse mais, por exemplo, na área de cultura que ele escreveu, na área de meio ambiente ele também escreve, ou na área de desenvolvimento do ponto de vista teórico ele escreve, fora as mais talvez conhecidas reflexões sobre a própria história do Brasil, o famoso Formação Econômica do Brasil, depois a análise do modelo brasileiro, enfim, as reflexões já nos anos 80 sobre a forma como o Brasil enfrentava a crise da dívida. Então ele tem aí um leque gigantesco de escritos, etc. Na verdade, que a função, talvez, dessa aula é mais percorrer um pouco esse caminho que o Celso Furtado e ir situando um pouco essas literaturas. Né? E aí eu deixo para vocês um pouco, vamos dizer assim, escolher um pouco o lado do Celso Furtado que vocês talvez gostassem de se aprofundar e talvez se aprofundar nessa bibliografia de maneira aí a fazer um estudo um pouco mais aprofundado do Furtado. Né? Então, como a gente disse na aula passada, só para situar essa aula dentro do contexto do nosso curso, certo? Quer dizer, né, principalmente a partir do Vargas e das chamadas instituições varguistas que são criadas aí nos anos 30, né, o DASP, o Conselho Nacional de Política Industrial, o Conselho Nacional de Comércio Exterior, o Conselho Nacional de Petróleo, enfim, todas esses vários organismos, essa ossatura, vamos dizer assim, governamental que está sendo criada, em vários desses lugares você vai ter, vamos dizer assim, pessoas que vão compor, obviamente, essas instituições, intelectuais que vão participar desses elementos, e dentro desses grupos vai se desenvolver alguma coisa que já vinha, de certa maneira, sendo criado nos anos 20, né, um conjunto de intelectuais que a gente vai chamar aqui, ou acompanhado, principalmente o que o Belshoff chama de desenvolvimentistas. Né, nessa primeira leva aqui dos anos 30, certo? Quer dizer, uma parte importante desses desenvolvimentistas estão sendo
liderados pelo Roberto Simonsen, são os chamados desenvolvimentistas originais, que o Berchovsky diz que são os desenvolvimentistas do setor privado, né, muito ligado à Fiesp, à Confederação Nacional da Indústria, e que participam, vamos dizer assim, desses órgãos do governo e que defendem, então, a industrialização com a participação do Estado, né, mas junto com esses grupos, vamos dizer assim, liderados pelo Roberto Simonsen, um outro pequeno grupo talvez comece a se afastar um pouco das ideias do Roberto Simonsen, e vão compor, vamos dizer assim, um grupo de intelectuais que talvez, que o Berchovsky diz que é a primeira leva dos desenvolvimentistas, mas desenvolvimentistas do tipo, desenvolvimentistas que eles chamam do setor público nacionalistas, né? Então, nesse grupo a gente tem aí, segundo o Berchovsky, o Barbosa Carneiro, Horta, Barbosa Carneiro, Macedo Soares, Horta Barbosa, enfim, uma série de autores que se separam um pouco dos desenvolvimentistas do setor privado porque defendem talvez uma participação mais forte do setor público no desenvolvimento econômico brasileiro, não só em termos de planejamento, como inclusive em termos de estatização de certos setores, e que vê com certo cuidado a participação, por exemplo, do capital estrangeiro ou das multinacionais, né? Então, essa é um pouco a diferença, essa separação, né? O papel do Estado um pouco maior, mesmo que os desenvolvimentistas ligados ao CIMO se defendessem a participação do Estado, aqui eu tenho uma questão de ampliação de tamanho, né? E aí uma posição talvez mais diferente em relação ao capital estrangeiro, uma posição um pouco mais forte, né, ao capital estrangeiro. Esse grupo, vamos dizer assim, vai dar origem ao grande grupo dos desenvolvimentistas nacionalistas, que vai se constituir principalmente no Estado Novo, né, e depois, né, já no final dos anos 40, certo? No final, principalmente do governo Dutra, esse grupo vai ganhar um pouco de força e vai ter uma força maior já no segundo governo Vargas, principalmente na chamada assessoria econômica do governo Vargas, e esse grupo vai ganhar esse grupo dos nacionalistas, né, também vai ter importância no governo Juscelino, enfim, vai ser talvez o principal grupo de desenvolvimentistas brasileiros, e vai contar com o apoio fundamental da CEPAL e do Celso Furtado, que é o nosso autor de hoje, né? A gente já viu como naquele famoso debate do Gudin com o Roberto Simonsen fez falta, vamos dizer assim, uma construção teórica mais bem desenvolvida, como a que vai ser feita justamente pela CEPAL e também, não só, mas pelas mãos do Celso Furtado, né? A CEPAL vai ter o Prebisch, mas vai ter o Furtado também, como uma pessoa que está fazendo reflexões sobre a América Latina, sobre o Brasil em particular, vão ser pessoas que vão defender o desenvolvimentismo, de certa forma, né? E vão fazer, então, também reflexões, vamos chamar de teóricas, vão entrar no debate, vamos dizer assim, com uma série de outros pensadores, vamos dizer assim, que tem ao redor do mundo todo, né, discutindo, vamos dizer assim, teoria do desenvolvimento econômico, ou estratégia de desenvolvimento econômico, né? A gente tem Rostai Rodin, a gente tem o Arthur Lewis, a gente tem o Nursky, a gente tem o Singer, a gente tem o Hans Singer, né? A gente tem aí o Gunnar Milton, o Myrdal Kalec, enfim, tem uma série de pessoas variados trabalhando com a teoria do desenvolvimento, e nesse grupo, né, então a gente tem na CEPAL, que a gente já viu o Prebisch, e o Furtado, que vai então dar uma certa consistência teórica, vamos dizer assim, a essas composições desenvolvimentistas iniciais, e fortalece um pouco esse grupo, né? Esse grupo de técnicos, então, que talvez tenham Furtado aí um pouco como uma espécie de liderança, vamos dizer assim, que o Berchovsky chama de segundo grupo de desenvolvimentista nacionalista, formado aí um pouco pelos boêmios cívicos, né, pelo Rômulo de Almeida, pelo Jesus Pereira Soares, enfim, uma série aí de autores importantes, né? Então, o Furtado é um elemento-chave aí
na formação e no desenvolvimento e na consolidação dessa corrente de pensamento que a gente traçou as primeiras visões na aula passada. Né? Então, como eu disse, eu queria hoje talvez fazer mais um recorrido, vamos dizer assim, sobre a vida do Furtado e situar um pouco os principais momentos de intervenção e de reflexão do Furtado ao longo da sua vida, certo? O Furtado morreu em 2004, certo? Mas nasceu em 1920, então são 84 anos, vamos dizer assim, de vida. Ele nasce na Paraíba, numa cidade menor, né, uma cidade de Pombal, na Paraíba, e vai estudar em João Pessoa, e depois ele vai estudar em Recife. Né? A formação, vamos dizer assim, de terceiro grau do Furtado, ele é advogado pela Universidade do Brasil, né, no Rio de Janeiro, onde ele foi ao Rio de Janeiro em 1939 e passou a frequentar, então, com 19 anos, a faculdade de Direito e vai se formar. Então, ele é advogado, né? No primeiro momento, ele trabalha principalmente ainda como uma espécie de jornalista, né? Ele é uma pessoa que escreve muito bem, uma pessoa que, desde cedo, vamos dizer assim, sempre teve uma capacidade de escrever, de usar reflexões na sua escrita. Ele trabalha imediatamente como jornalista, certo? Ele trabalhando principalmente um período chamado A Semana. Tem um fato curioso da vida do Furtado nesse momento, quando ele está no jornal A Semana, ou periódico A Semana, ele vai acompanhar um famoso diretor de cinema, Orson Welles, em Ouro Preto, quando Orson Welles filma ali It's All True. Enfim, um fato curioso aí da vida inicial do Furtado. O Furtado, então, ali, quando está se formando, ele presta o concurso para o DASP, então, e ele passa no concurso do DASP. O DASP é o Departamento de Administração do Setor Público, que tinha sido, o DASP foi instituído, se não me engano, em 1938, e tem a função de racionalizar a administração pública do Getúlio, né, e vai estabelecer os concursos públicos para diminuir o apadrinhamento, etc. Não que o apadrinhamento tenha acabado, o clientelismo tenha acabado completamente, mas, enfim, uma parte da carreira pública passa a ser feita por concurso, e o Furtado é um desses, vamos dizer assim, primeiros, vamos dizer assim, funcionários concursados pelo DASP. Então vai ser um funcionário de carreira do DASP. Né? E ali ele já começa também, na imprensa, a escrever alguns artigos sobre justamente a administração pública, a organização do pessoal dos serviços públicos. Ele pega os Estados Unidos como referência. Em 44, ele entra para o CPUR, né, como reservista, enfim, como na carreira militar, ele é obrigado a entrar, e ele acaba indo para a guerra. Né? Ele vai para a guerra em 45, ele se junta à Força Expedicionária Brasileira, ele vai trabalhar na Toscana, no sul italiano. Né? Ele sofre um acidente e ele acaba retornando ao Brasil ainda durante a guerra, né? Pega esse período final, vamos dizer assim, da frente italiana, vamos dizer assim, onde o Brasil atuou. Ele, inclusive, publica um livro sobre essa passagem da vida dele, são os Contos da Vida Expedicionária, que, em tese, é o primeiro livro publicado por Furtado. Né? Nesse mesmo ano que ele publica o livro, ele volta à Europa, né? Ele vai para a Europa estudar, fazer o doutorado, vamos dizer assim, e ele vai frequentar tanto a London School of Economics como a Sorbonne, a Faculdade de Direito e Ciências Econômicas da Sorbonne, onde ele faz, então, o doutorado dele em Economia na Universidade de Paris, da Sorbonne. Ele defende, então, uma tese orientada por Maurice Billet, que chama Economia Colonial Brasileira, né, que é uma parte que todos nós, no fundo, em parte, essa tese de doutorado dele vai virar, anos depois, vai virar outros livros, mas anos depois, Formação Econômica no Brasil, pelo menos uma parte disso. Né? Então ele faz o doutorado dele relativamente rápido em Paris e volta ao Brasil. Né? No primeiro momento ele trabalha curto espaço de tempo com o Livingston, que é um economista austríaco que está nos primeiros momentos da GV. Ele trabalha muito com conjuntura, com índices, com dados. Né? Ali ele vai criar
a revista Conjuntura Econômica, junto com o Américo Barbosa. Eu disse na aula passada que a Conjuntura Econômica, num primeiro momento, ela está mais na mão desses desenvolvimentistas. Depois, essa revista, ela existe até hoje, essa revista, ela vai passar, vamos dizer assim, talvez estar mais na mão dos liberais, dentro da GV. Né? Mas esse curto espaço de tempo, o Furtado começa a mexer muito com os indicadores brasileiros, com os índices econômicos do Brasil, e é com isso também que ele vai parar do outro lado, da América, em Santiago do Chile, vai ser chamado então para trabalhar na recém-criada CEPAL, né, e vai incorporar então a equipe que junto com o Prebisch vai desenvolver toda a economia cepalina. O Furtado, em 49, ele traduz e publica o principal texto inicial da CEPAL, né, o texto inicial do Prebisch, que a gente já citou, e publica na Revista Brasileira de Economia. E ele vai, então, trabalhando na CEPAL, vai ser diretor da Divisão de Desenvolvimento Econômico da CEPAL, e vai começar, a partir daí, então, a publicar as análises de desenvolvimento econômico brasileiro, as análises sobre a economia brasileira. Então, tem uma série aí de textos sobre a economia brasileira que vão sendo publicados nesse período, certo? Ele vai ficar por muito tempo na CEPAL, né? Vai participar ativamente de todas as atividades da CEPAL, não só de análise da economia brasileira, mas de discussão, promoção, estudo, vamos dizer assim, dos instrumentos de intervenção, dos instrumentos de planejamento econômico. Né? Então, ele, junto com o Prebisch, vem muito ao Brasil, né? Participa de uma série de conferências, não só no Brasil, mas principalmente aqui, tem bastante coisa disso, né, que vai discutir, então, a América Latina, vai discutir o Brasil, e justamente com outros que o pessoal, por exemplo, da GV chama muito para vir discutir aqui. Então, como eu disse, vai publicando vários trabalhos sobre desenvolvimento econômico, sobre economia brasileira, né, tem na RBE o primeiro trabalho grande que ele publica, vamos dizer assim, temos um artigo técnico mais pesado, vamos dizer assim, a formação de capital e desenvolvimento econômico, que foi inclusive traduzido, e depois, né, ainda tem outros trabalhos sobre economia brasileira que ele vai publicando. Uma parte disso é sua própria tese de doutorado, outra parte são já reflexões novas, reflexões dele como cepalino novas, certo? Quer dizer, em 53, ele vai participar do grupo misto BNDES-CEPAL, no Brasil, que a gente já está no governo Juscelino, né? E nessa parte, então, ele vai propor, fornecer muitos subsídios, muitos instrumentos de planejamento, certo? É aqui que vai ter o famoso as disputas, né? Já tinha alguns textos anteriores discutindo o planejamento, mas aqui vai ter outras disputas entre planejamento seccional, planejamento total, que a gente já se referiu em outras aulas, né? Então, nessa proposição, a CEPAL ela introduz instrumentos de planejamento no país, certo? Tem um texto famoso aqui, certo? Um relatório desse grupo BNDES-CEPAL, que é o esboço de um programa de desenvolvimento para a economia brasileira, que para muita gente é uma espécie de uma base do plano de metas. Né? Depois o plano de metas como a gente diz, reduzido, tem uma discussão, etc. Aqui o Furtado, a gente disse, teve uma certa... não concorda muito com o rumo que o plano de metas toma, ele tem uma certa... enfim, certa crítica ao plano de metas, por ele ser um pouco... seccional demais, etc. Ele se afasta um pouquinho durante um período, ele vai primeiro estudar a economia mexicana, ele vai até a Cidade do México, fica lá um tempo, né, vai estudar a economia mexicana e depois ele vai participar, ele vai para a Europa, ele vai para a Universidade de Cambridge, certo? Quer dizer, onde ele vai dar uma série de aulas, e nessa passagem por Cambridge, ele escreve Formação Econômica do Brasil. Né?
Antes disso, ele tinha escrito alguns outros textos sobre a economia brasileira, enfim, tinha feito a tese. Então, aqui, a formação econômica do Brasil é a junção um pouco, né, da tese de doutorado, que é, vamos dizer assim, uma análise da economia colonial. Para quem conhece a formação econômica sabe que é um pedaço importante do livro. E já, o pessoal, a parte mais recente do livro, certo? Já com as reflexões cepalinas que foram, de certa forma, trabalhadas em outros textos, perspectivas da economia brasileira que a gente já se referiu, etc. E nesse momento, certo, quando ele vem com um livro novo, certo, e vem, de certa maneira, de volta ao Brasil, não que ele tenha saído completamente, ele continua dando palestras, conferências, mas em 58 ele volta ao Brasil, volta a discutir, vamos dizer assim, as questões de desenvolvimento brasileiro e faz ver a sua opinião, tá certo? De que o plano de metas tinha deixado um pedaço importante do país de lado, certo? Quando ele volta, ele é chamado a trabalhar no BNDES, né, o Cleanto de Paiva, que era o diretor do BNDES, chama o Furtado para trabalhar com o BNDES e fala, tudo bem, eu posso até trabalhar no BNDES, mas eu vou trabalhar assim, num lugar que me é caro, né? Ele é nordestino, vou trabalhar com o Nordeste, que foi absolutamente deixado de lado, né, pelos planos anteriores. Né? Vai ter uma conversa bastante séria ao pé do ouvido com o Juscelino sobre essa história, né? E o Juscelino, então, pede para o Furtado integrar um grupo de trabalho sobre o desenvolvimento do Nordeste e fazer uma proposta para uma política de desenvolvimento do Nordeste. Né? Então, entre 58 e 59 é o que o Furtado faz, certo? Ele com então, esse grupo de trabalho, né? E ele faz essa proposta, essa política para o desenvolvimento do Nordeste, né? Que vai virar também um livro, chama Operação Nordeste. E a partir dessa política, o Juscelino aprova essas políticas, acha interessante, e o Juscelino, então, envia ao Congresso Nacional um projeto para criar a Sudene, e o Celso Furtado para ser o primeiro superintendente, o primeiro chefe da Sudene. Essa discussão parece uma discussão simples, mais de órgãos públicos e de propostas de política de desenvolvimento, mas aqui você poderia dizer que existe uma espécie de uma batalha da Sudene. Né? Já desde as políticas que foram implementadas, das políticas que foram propostas, né, nessa Operação Nordeste, nessa política para o desenvolvimento do Nordeste, você vê que as propostas de políticas elas iriam enfrentar um confronto, vamos dizer assim, bastante grande com uma série de lideranças do próprio Nordeste. Né? Principalmente as lideranças mais antigas, etc., né? E com a criação da Sudene e os primeiros planos de ação da Sudene, envolveu um debate político muito pesado. Uma resistência, isso significaria que as velhas políticas do DENOX, né, de combate à seca, começam a ser postas de lado, vão entrar políticas novas, lideradas pela Sudene, esses políticos têm pouco controle sobre a Sudene, né? E tem uma parte importante, vamos dizer assim, dos planos que envolve as pessoas, os recursos humanos nordestinos, o seu melhor aproveitamento. Então tem uma série de coisas ali que, enfim, tem reformas, tanto do lado educacionais, como coisas que vão em direção à reestruturação fundiária da economia rural nordestina, uma reestruturação, principalmente das formas de relacionamento entre os trabalhadores, os donos das terras. Então, tem ali uma resistência, uma série de políticas que vários políticos nordestinos não gostam e vão fazer um combate sistemático, e esse combate começa desde a própria criação do Sudene e depois há uma resistência à implementação de uma série de políticas. Né? Então, esse é um capítulo muito bonito, muito interessante da vida do Furtado, que talvez a gente
muitas vezes deixa um pouco de lado, a gente fica muito na formação econômica, depois na visão geral de desenvolvimento do Furtado, certo? Quer dizer, e toda essa parte, vamos dizer assim, e essa luta política que ele teve ali no Nordeste é uma parte muito interessante da vida dele, né? Recentemente, o próprio centro, Celso Furtado, né? Existe um centro importante que reedita todas as... reeditando um pouco as coisas do Furtado, ele reeditou, vamos dizer assim, a parte, essa parte do Nordeste, e a partir disso teve uma série também de estudos, de pessoas comentando sobre essa ação, e é uma ação muito bacana de ver, né, as resistências, etc. Né? Então ele se manteve na Sudene, foi colocado lá com o Juscelino, ele se mantém no governo João Goulart, ele vai buscar recursos, ele não tem, né? Ele se encontra com o Che Guevara para falar sobre o Sudene, se encontra com o Kennedy para pedir dinheiro para o Sudene, né? O Kennedy tem, na Aliança para o Progresso, com o Zaide, vamos dizer assim, uma espécie de uma discussão sobre o apoio em torno disso, né? Como eu disse, vai falar, inclusive, com o Che Guevara sobre o próprio apoio dos Estados Unidos nessa operação. Então, o cara que vai buscar, inclusive fora do país, apoios para o crescimento e a atuação da Sudene. Né? Então, só para constar, aqui no comecinho dos anos 60, começa coisa que ele já fazia, mas uma coisa importante nos anos 60, que é talvez a publicação das suas ideias teóricas mais importantes em torno da questão de desenvolvimento. Né? Então, ele publica aqui em 61 um livro Desenvolvimento sobre Desenvolvimento, né? Pouco antes dele ser chamado, então, pelo João Goulart para fazer um plano de desenvolvimento para o Brasil. Esse plano de desenvolvimento que era para ser feito para o Brasil, ele é montado pelo Celso Furtado, né, justamente para completar o mandato do João Goulart. Né? Na verdade, aqui a história do João Goulart é bem confusa. Né? O Jânio Quadros tinha sido eleito, o João Goulart era o vice do Jânio Quadros, e o João Goulart, quando o Jânio Quadros pediu demissão, né, em tese, o João Goulart, que era o vice, assumiria a presidência. E assim foi. Né? Ele assumiu a presidência depois de um certo debate, uma certa discussão, mas nessa discussão, nesse debate, que foi mais do que simplesmente uma conversa de bastidores, né? Teve operações, inclusive militares, etc., né? No primeiro momento, o João Goulart assume a presidência, mas de um sistema parlamentarista, ou seja, ele perde a administração, de fato, do país, no sentido mais forte do termo. Né? Ele é o presidente, mas existe um parlamentarismo. Tancredo Neves é o primeiro dos primeiros ministros, depois tem mais dois. Mas nesse acordo também existia uma cláusula que previa que se fizesse um referendo, que se fizesse um plebiscito sobre o parlamentarismo. Né? E se a população não quisesse o parlamentarismo, voltaria o presidencialismo e o João Goulart recuperaria seus poderes, vamos dizer assim, em termos de administração do país, etc. E isso aconteceu, né? Teve o plebiscito, e um pouco antes desse plebiscito, então, o primeiro-ministro de então, né, ele nomeia o Celso Furtado como ministro extraordinário do planejamento, e nesse Ministério Extraordinário do Planejamento, o Celso Furtado vai desenvolver um plano que seria o plano, então, plano econômico do governo João Goulart, a partir do momento que ele voltasse a recuperar seus poderes, seus plenos poderes enquanto presidente da República. Né? E o próprio João Goulart, né, usou esse plano, que vai ser chamado plano trienal, né, porque restavam 3 anos, usa esse plano trienal como mote de campanha. Né? Eu sei o que fazer. Né? Ele dizia, eu tenho um plano para o Brasil, que era justamente o plano que o Furtado estava desenvolvendo, o plano trienal. Né? E tudo isso, então, acontece, certo? Quer dizer, o plano trienal, o João Goulart ganha o plebiscito, ele assume o poder, né, ele chama uma pessoa que trabalhou junto com o Furtado nessa elaboração do plano, que era o Santiago Dantas, que é uma figura também extremamente importante na história brasileira e
acho que pouco estudada também. O Santiago Dantas assume o Ministério da Fazenda, existe a manutenção do Celso Furtado como ministro do Planejamento, é a primeira vez que eu tenho um duplo comando na economia, depois os militares vão recuperar isso, né, vão manter isso, vamos dizer assim. E você tem esse duplo comando que vai tocar, então, o plano trienal. O plano trienal é outro plano super complicado, ou seja, objeto de muita discussão, até porque no plano trienal tem duas coisas. Você entende? De um lado, um aspecto, vamos dizer assim, que todo mundo ressalta, que é um aspecto relativamente ortodoxo do plano. A inflação estava ali por volta de 60%, 70%, né, e era preciso trazê-la para baixo. Então tem um lado ortodoxo do plano, uma certa contenção monetária, fiscal, etc. Né? E dado que foi feito pelo Furtado, o pessoal ali normalmente costuma cutucar muito, olha a ortodoxia do Furtado, etc. E, por outro lado, ele é um plano que não é ortodoxo. Né? Ele tem uma parte não ortodoxa do plano. Assim. Então, duas coisas importantes. Uma é uma certa repetição daquilo que existiu no plano de estabilização monetária do Roberto Campos, que a gente já conversou, que é a ideia de gradualismo no combate à inflação. Né? Então, a inflação era para ser reduzida, mas não imediatamente. Né? Era para ser reduzida ao longo do triênio, né? A gente ia reduzir e ia deixar a inflação por volta de 10%. Então, você tem um gradualismo de novo aparecendo. Então, é ortodoxo, pero não útil, né? Porque existe esse forte gradualismo, né? A ideia de você conviver com a inflação de 10%, etc. Né? E o outro lado, também que acho que é interessante de chamar a atenção, é que no plano trienal existe uma parte que não foi nem para frente, que são as reformas do plano trienal. Né? Então, assim como o PAEG, que vai vir depois, né, com os militares, você tem a combinação de um plano de estabilização com uma série de reformas institucionais. Né? Então, ali, se você olhar, são as reformas que o Furtado imaginava ser importantes para a economia brasileira, para você, vamos dizer assim, deslanchar novamente a industrialização do país, que estava, né, a economia brasileira está em crise aqui em 62, está entrando numa situação de dificuldade. Né? Então, a ideia é que eu preciso de uma série de reformas para deslanchar esse crescimento. É interessante comparar essas reformas, que não vão para frente no trienal, com as reformas do PAEG, que vão para frente, até porque os militares enfiaram essas reformas goela abaixo. Né? E aqui não, o plano trienal, essas reformas, elas têm que passar no Congresso, é uma situação diferente, na verdade elas nem vão muito para frente. Né? Mas é interessante de você comparar esses dois conjuntos de reforma para ver, vamos dizer, essas diferenças. Né? Todo mundo no Brasil, nos anos 60, nessa primeira metade dos anos 60, todos eram uns reformistas. Todo mundo queria umas reformas, né? Só com as reformas que o Brasil pode andar para frente, certo? Né? Nada parecido com hoje, certo? Mas o problema é que nem todo mundo achava que eram as mesmas reformas. Né? Então, todo mundo é reformista, mas não necessariamente todos querem as mesmas reformas. Né? Então, interessante fazer essa comparação. No plano do Furtado, você tem uma reforma educativa, você tem uma reforma tributária, você tem uma reforma monetária e financeira, você tem uma reforma agrária, você tem uma série de modificações que são um pouco diferentes das reformas dos militares. De qualquer maneira, o plano tem lá os seus problemas, né? Tem uma dificuldade internacional, tem, vamos dizer assim, essa questão de você ter um lado ortodoxo e um lado não ortodoxo, pode ter uma certa confusão, vamos dizer assim, de percepção, né? E existe, vamos dizer assim, o próprio lado ortodoxo do plano faz com que a economia você tem que ter algumas medidas não muito agradáveis, certo? E essas medidas não muito agradáveis, como contenção de crédito, como algumas coisas, não deixou, vamos dizer assim, o João Goulart muito feliz com o andar do plano, mesmo que no primeiro momento a inflação efetivamente tenha caído, certo? Há vamos dizer assim, uma certa disputa entre o próprio presidente e o seu ministro da Fazenda e do Planejamento, que começa a não acatar, vamos dizer assim, completamente as determinações ou as proposições que o Santiago Dantas e o Furtado fariam à frente dos dois ministérios. Né?
E aí o Santiago Dantas também está doente, certo? Mas dado o não acatar do João Goulart das propostas do Ministério do Planejamento, certo? O Celso Furtado acaba se demitindo em 63 e o Plano Trienal, né, faz água, vamos dizer assim. Né? E ele volta para a Sudene, e continua ali trabalhando na Sudene, mas em 64 ele vai ser cassado, né? Ele é a primeira leva de cassação do AI-5, certo? Nessa leva de cassação ele volta, então, para o Chile. Né? Ele vai para o Chile a convite do Instituto Latino-Americano de Estudos do Desenvolvimento, que é um órgão da CEPAL, e ali ele vai voltar e vai fazer algumas reflexões importantes aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Ele começa a publicar muita coisa sobre a América Latina, fruto daquela ida dele também ao México, ele estuda Venezuela, ele tem uma série de estudos sobre outros países latino-americanos. Né? E ele fica um pouco de tempo no Chile, e depois ele vai à Europa, onde ele vai ficar ali uma boa, vamos dizer assim, daqui até o fim da sua vida, ele sempre esteve ligado à Europa, num primeiro momento, nesse período militar, bem ligado. Né? Ele vai ser professor em Paris durante 20 anos, provavelmente na Sorbonne, ao mesmo tempo que ele também trabalha com universidades norte-americanas, principalmente Yale, Columbia, né, e a American University nos Estados Unidos, e trabalha também com Cambridge na Inglaterra. Então, ele vai estar centrado em Paris, certo? Quer dizer, com atividades de ensino, de pesquisa, né? Nessa área de desenvolvimento, principalmente, mas vai dar palestra, participar de grupos, enfim, vai ter uma vida acadêmica, vamos dizer assim, importante. Ele já é uma pessoa reconhecida internacionalmente e ele vai circular bastante, vamos dizer assim, nesse período que ele está, vamos dizer assim, caçado no Brasil. Mesmo assim, ele volta para o Brasil algumas vezes, ele é chamado para fazer depoimentos no Congresso, para fazer esclarecimentos, enfim. Ele volta para o Brasil, ele chega a ter, vamos dizer assim, alguns negócios junto a uma editora, que é a Paz e Terra, enfim, ele tem algumas atividades ainda no Brasil, mas é um período onde ele publica bastante, certo? Ele tem muitas publicações. É interessante ver que nos anos 50 ele vem com as publicações muito com a formação histórica da economia brasileira, a situação da economia brasileira naquele momento. Isso não é abandonado nos anos 60, mas você percebe que desde aquele texto que a gente já citou em 61, isso vai ser completado por um outro texto em 67, que chama Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. Né? Ele está preocupado com a teoria do desenvolvimento, a teoria do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, né? E é nesse momento que ele se posiciona, então, frente a esses outros teóricos do desenvolvimento que a gente já chama atenção, principalmente com a ideia, que também está no Prebisch, que também está em outros lugares, certo? Que o subdesenvolvimento é um processo histórico, certo? Quer dizer, não é uma etapa. Né? Vocês lembram daquelas discussões que a gente já fez, do Rostov, né, que vê as coisas por etapas, contra o Gershon, etc. Né? Então, a ideia, certo, fugir um pouco do etapismo, vamos dizer assim, que é uma coisa que caracterizava muito a teoria do desenvolvimento naquele momento. Fora isso, como eu disse, ele tem alguns artigos sobre a América Latina, tem vários textos sobre a América Latina, que vai terminar num livro, né? Tem a Formação Econômica do Brasil, mas existe a Formação Econômica da América Latina, que é um livro muito bacana, muito legal também. Né? Em 68, numa dessas conversas sobre uma dessas vindas dele ao Brasil, ele acaba lançando um projeto para o Brasil, onde ele está um pouco fazendo reflexões e proposições sobre a crise econômica que o Brasil ali estava saindo. Né? Em 68 a gente não tem o milagre, né? Que é uma coisa que vai tirar, vamos dizer assim, o Brasil da crise. E nos anos 70, aí sim a gente volta a ter muito texto sobre a economia brasileira, né? Ainda tem alguns textos sobre desenvolvimento econômico, né? O mito do desenvolvimento econômico, prefácio à nova economia política, a pequena introdução ao desenvolvimento, onde ele coloca, vamos dizer assim, essa ideia do desenvolvimento brasileiro dentro do contexto do desenvolvimento mundial, que também é o caso do livro da Hegemonia dos Estados Unidos, o Subdesenvolvimento da América Latina, né? Mas tem vários textos sobre a economia brasileira. Né? A análise do modelo brasileiro é um texto importantíssimo na vida do Furtado, na história do Furtado. O Brasil pós-milagre, de 81 também. Né? Então, você tem aqui depois a publicação da chamada Nova Dependência,
toda uma reflexão do Brasil justamente pós-milagre. Né? Então, você tinha uma crise ali nos anos 60, e o Brasil, de certa maneira, passou essa crise, teve um milagre econômico final dos anos 60, com os anos 70, e depois tem o endividamento com o Geisel, lá que também tem endividamento, mas enfim, a política durante o governo Geisel, né, e, vamos dizer assim, no começo dos anos 80, a crise da dívida. Então, vai ter uma leva de textos, vamos dizer assim, com uma reflexão do que mudou, vamos dizer assim, na economia brasileira, né, uma releitura da economia brasileira a partir desses elementos todos. Né? E são, então, interessantes serem comparados, vamos dizer assim, com os livros originais sobre a economia brasileira do Furtado. Né? Com a anistia, vamos dizer assim, ele vai retomar a militância, ele vai se filiar ao PMDB e vai ser convidado, principalmente na eleição do Tancredo, a participar, vamos dizer assim, de alguma maneira, das atividades da nova República. Né? Ele faz parte de uma comissão de autoestudos, vamos dizer assim, sobre propostas para a ação do governo Tancredo Neves. No primeiro momento, ele é nomeado embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia, né, ele vai até sair um pouco de Paris e vai para Bruxelas, e a partir de 86, ele vai ser o ministro da Cultura do governo José Sarney, dado o falecimento de Tancredo Neves. Né? Ele tinha escrito em 84 um texto sobre cultura e desenvolvimento em época de crise, onde ele retoma muitas ideias desenvolvimentistas e acopla essas ideias com as ideias de cultura. Né? Ele tem, né, muitas conversas ali com algumas pessoas importantes, com Darcy Ribeiro, com outros autores que, né, estão preocupados com essa questão educacional, cultural brasileira, e a partir dali ele acaba sendo nomeado ministro da Cultura. Né? Esse período do Ministério da Cultura é um período não muito fácil para o Furtado, né? Ele enfrenta muitas críticas, muitas discussões sobre como ele via a cultura, né? Ele vê como, né, ele tem que, né, o Ministério da Cultura não existia, né? Então ele está criando uma série de novas instituições, no governo Sarney que vai se estabelecer as ideias de financiamento, né, da cultura, mas você tem os órgãos que já existiam, de certa maneira, nos governos militares, como fazer para, vamos dizer assim, destruir sem destruir esses órgãos para poder manter alguma coisa funcionando, criar novos órgãos que, vamos dizer assim, de alguma maneira, permitam a integração da cultura no desenvolvimento brasileiro. Né? Então, ele tem um caminho não simples, né, de criação de uma institucionalidade toda, no meio de uma redemocratização que não foi tão tranquila. Então, é isso de um lado, e do outro lado ele começa aqui já, nesse período, a escrever alguns livros que vão compor, vamos dizer assim, o que seria a sua autobiografia. Né? Então, o primeiro deles é o Fantasia Organizada, de 85, e 89 ele publica Fantasia Desfeita, e depois a gente tem Os Ares do Mundo, em 89. Esses 3 livros compõem uma espécie de autobiografia que é muito bacana de ser lida, né? Como sempre, Furtado escreve muito bem, muito agradável de ler. Né? A gente tinha dito que o Lanterna na Popa, do Roberto Campos, também é uma espécie de autobiografia, que a gente também tem uma série de autobiografias, só que aqui eu acho que talvez a gente tenha umas autobiografias do jeito que talvez eu goste mais, certo? Na medida que você tem uma reflexão sobre o que está acontecendo no momento, um pouco as definições, as dificuldades, eu acho bem uma série de livros bem interessantes para uma espécie de autorreflexão do próprio autor. Né? Você talvez poderia compor esses 3 livros com um livro que ele escreve depois, em 99, que chama O Longo Amanhecer, que vai dar, inclusive, alvo de um filme que é muito bacana sobre o Celso Furtado. Né? Vale a pena dar uma olhada. Eu deixei também um link para vocês não acessarem o filme, que a gente não dá para acessar, mas acessarem um lugar onde vocês podem, acho que pagar R$4, R$5 para poder assistir o filme. Enfim, vale a pena. E nesse Longo Amanhecer também são reflexões um pouco sobre a história do Brasil e sobre a história do próprio Furtado. Então, ele está no Ministério da Cultura, termina o seu ministério,
Ao final do ministério, ele volta volta para a Europa, ele vai participar da Comissão de Desenvolvimento e Cultura das Nações Unidas, continua fazendo seus périplos internacionais, né? Mas aqui a gente já... ele vai ser eleito Economia Brasileira de Letras em 97, né? Então ele está aqui trabalhando nas suas obras, vamos dizer assim, de autobiografias, ainda escreve alguns livros, etc., e veio, infelizmente, a falecer em novembro de 2004, quando a gente, então, perde, talvez, nosso principal economista, talvez uma das maiores personalidades da economia brasileira, uma das pessoas que sempre refletiu muito sobre a história do seu povo, sobre a forma como o seu povo podia superar as mazelas, as dificuldades que esse povo sofre até hoje. É isso, eu vou interromper aqui, tá certo? Quer dizer, e, como eu disse, deixar para vocês no Stoa uma série de textos para vocês, enfim, acompanharem vários aspectos do pensamento foucauldiano. É relativamente grande, certo? Infelizmente, acho que não dá para a gente, numa aula só, conversar. Talvez um curso inteiro talvez fosse possível também ser feito, né? Mas, enfim, né, dá uma olhada lá no Stoa aí, enfim, né? Enfim, só jogar no Google, vocês vão achar milhões e milhões de textos ou de depoimentos, etc., sobre Furtado. Então, eu fico aqui, deixo vocês, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.